nascente, a pirâmide com um olho, a pirâmide com raios de luz ao fundo, os mais poderosos bancos, empresas e redes de comunicação têm símbolos Illuminati em seus logotipos. Eles usam suas redes privadas, suas redes de influência para criar as mais poderosas companhias do mundo. Os Illuminati também ergueram monumentos enormes, o Centro Rockefeller, a Catedral de São João, o Divino. O Central Park tem um obelisco gigante que é um símbolo Illuminati e um símbolo luciferiano, pago pelo segundo homem mais rico do mundo, William Vanderbilt. Quem? William Vanderbilt instalou esse monumento, ele pagou então ele pelo é transporte. Illuminati? Sim. Quando a nova ordem mundial se estabelecer, quando todas as nações estiverem estruturadas como um só governo, um ditador será escolhido para reinar com punho de ferro e não haverá como detê-lo. Vamos analisar os fatos. Não há dúvida de que os maçons construíram a Estátua da Liberdade. E a certeza vem dessa polegada extra e do número 7 que se repetem nas dimensões da estátua. Mas a grande dúvida é se as mesmas pessoas eram membros dos Illuminati, uma seita secreta com intenções malignas. O Bud, a Christine e o Scott vão confrontar essa verdade e agora. Uau, aqui está. Olha só isso. Central Park, Nova York. Não é tão assustador. Não, mas é quase idêntico ao monumento a Washington. Agulha de Cleópatra, 1600 a.C. Isso é incrível. As pessoas que a construíram viveram antes de Cristo. Foi erguida pelos maçons Illuminati. Dr. Monteith, como vai? Dr. Stan Monteith, autor de Irmandade das Sombras. Queremos saber se esses símbolos representam algo sinistro. O que significam? Se você sobrevoar de helicóptero e olhar para baixo, verá um ponto dentro do círculo. Isso tem um significado oculto muito específico. É a ideia do olho. Está na face traseira da nota de $1. O olho é muito usado como um emblema do conhecimento. O olho dos horrores. O olho de Lúcifer. Ela representa Lúcifer para você, doutor? Não, a Estátua da Liberdade é uma deusa pagã. E o que uma deusa pagã está fazendo aqui no porto de Nova York? Ela foi um presente do povo francês. Ela simboliza a ideia da destruição da velha ordem e o nascimento da nova ordem. Não apenas queriam destruir a estrutura do governo, mas a estrutura da religião. Nós temos uma deusa pagã aqui no meio deste estuário. Ela pode representar Semíramis, a meretriz da Babilônia. Mas a Estátua da Liberdade como meretriz da Babilônia? Obrigado. Muito obrigado. Olha, eu sei que vai parecer loucura, mas muita gente acredita que David Rockefeller era um Illuminati. Nós precisamos checar isso. Rockefeller Plaza. A casa do Rockefeller. Rockefeller Center. Olha, aquele é Prometeu. Olha, ele segura a tocha na mão direita da mesma forma que a Estátua da Liberdade. Mark Dice disse que esta é a representação de Lúcifer que deveríamos investigar no Rockefeller Plaza. Isso. E vocês viram as bandeiras? O que isso lembra a vocês? Uau, isso parece... A ONU. A ONU. Não parece a ONU? No centro, é verdade. O que eu acho interessante é que Rockefeller, que aparentemente admitia pertencer a uma sociedade secreta e queria instalar uma nova ordem mundial, certamente construiria um lugar como esse, com Prometeu no centro, cercado de bandeiras da ONU, não é? Acho que faz sentido e está alinhado com o que Mark Dice falou. Nós sabemos que o fogo é um símbolo Illuminati, mas a verdade é que, se prestar bem atenção, irá enxergar símbolos ocultos em todo lugar. Da tocha da Estátua da Liberdade à escultura de Prometeu. Existem símbolos em praticamente todo lugar. Ali está Atlas, o titã mitológico, carregando o mundo. E o local não é estranho? Bem em frente a uma bela catedral, lá está o Atlas. Carregando o mundo. Um mundo. Paganismo, cristianismo... Certo, de acordo com Dice, isso foi intencional. Se eu não consigo enxergar esses símbolos por conta própria, talvez eles não sejam poderosos.
Mas, por outro lado, talvez eles não tenham sido feitos para mim, apenas para alguns membros de um grupo. E isso é assustador. Tá legal. Se você acredita que Prometeu carregando a chama é um símbolo Illuminati, e que Atlas, com o mundo sobre os ombros, representa a nova ordem mundial, e que este foi intencionalmente instalado em frente a uma igreja católica e também que a Estátua da Liberdade é um ícone Illuminati, então podemos dizer que sim, que há uma poderosa rede de símbolos na ilha de Manhattan apontando diretamente para uma sociedade secreta. Mas começamos a ver a Estátua da Liberdade com outros olhos, não é? Bom, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes e até escrevi um livro sobre o assunto, que os maçons estão infiltrados em todos os setores da sociedade. Mas a coisa mais chocante que ouvimos até agora foi que os Illuminati podem ter escondido uma mensagem satânica dentro da Estátua da Liberdade. É difícil de alguns a aceitar a união tão forte entre o sionismo e o cristianismo. Mas a verdade é que, do judaísmo e a sua união com a maçonaria, nasce o sionismo. E do sionismo e a sua união com o cristianismo, no caso os jesuítas, nasceu os Illuminati. E dos Illuminati nasceu a ideia de uma nova ordem mundial. Logo após o nascimento do grupo Illuminati e da criação do país Estados Unidos da América, o país responsável pela implantação de sua cultura e doutrinar o mundo, preparando-o para a nova ordem mundial, o sionismo, em seguida, começou a se preparar para criar a sua nação própria, o que veio a se realizar 172 anos depois, com a criação do Estado sionista de Israel. Podemos perceber isso nesses 3 grandes símbolos mundiais. Um símbolo sionista, o outro, a Praça de São Pedro no Vaticano, e o outro, o símbolo da ONU. Os 3 são praticamente idênticos. Atualmente, a Praça de São Pedro está sendo representada de forma similar ao símbolo da ONU, pois no site oficial da beatificação de João Paulo II, ele está representado desta forma. Alguns se perguntariam, como é possível os Estados Unidos da América terem influência do sionismo, se aparentemente os Estados Unidos da América foram colônia da Inglaterra. Mas ao analisarmos, vemos que a própria Inglaterra também tem origem sionista, pois isso fica expresso em seu próprio nome em inglês, British, como é possível ver este nome em uma importante companhia aérea de lá, British Airways. Ao analisarmos a palavra British, vemos 2 palavras hebraicas, que é a palavra Brit, que significa acordo, e Ish, homem. Portanto, um acordo de homem. O seu nome tem origem hebraica. Logo, fica explícito a influência sionista em sua fundação como reino. E também percebemos ao analisar Wall Street e suas negociações no mercado financeiro que a grande maioria dos banqueiros tem origem judaico-sionista. Como podemos perceber, inclusive, no investidor George Soros. Desde a proclamação de sua independência em 1776, até hoje os Estados Unidos
estão executando o seu trabalho de preparar o mundo para esta nova ordem mundial. Faltava então mais um passo derradeiro para que Roma conseguisse implantar totalmente a sua nova ordem mundial. E este seria então o próximo passo a ser dado pelos Illuminati, a serviço dos jesuítas e de Roma. Este passo seria a criação de uma moeda forte e poderosa, que tivesse influência mundial. É aí que as histórias de Roma, dos jesuítas, dos Illuminati e do navio Titanic se cruzam. Em 1902, um dos poderosos banqueiros americanos comprou ações da tão conhecida empresa White Star Line, que veio a ser no futuro a proprietária do RMS Titanic. Este banqueiro foi J.P. Morgan. Um vídeo a seguir nos trará um pré-entendimento da relação de J.P. Morgan com o naufrágio do Titanic. Há algo atrás do trono maior que o próprio rei. Sir William Pitt, Casa dos Lords, 1770. O mundo é governado por personagens bem diferentes dos que imaginam aqueles que não estão nos bastidores. Benjamin Disraeli, Homem de Estado, 1844. A verdade é que um elemento financeiro dos grandes centros controla este governo desde os tempos de Andrew Jackson. Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, 1933. Em 1775, a guerra pela independência das 13 colônias começou. As colônias americanas queriam se desligar da Inglaterra e sua monarquia opressiva. Das várias razões citadas para essa revolução, uma em particular se destaca como a causa principal. O rei Jorge III da Inglaterra declarou ilegal a moeda livre de juros e independente que as colônias estavam produzindo e usando entre si, forçando-as a tomar empréstimos a juros do Banco Central da Inglaterra, instantaneamente endividando as colônias. Em 1783, os Estados Unidos ganharam sua independência da Inglaterra. No entanto, a sua luta contra o conceito do Banco Central e os homens corruptos e gananciosos a ele associados havia apenas começado. O que é um Banco Central? Um Banco Central é uma instituição que produz a moeda de uma nação inteira. Baseado num precedente histórico, dois poderes específicos são inerentes às práticas do Banco Central: o controle das taxas de juros e o controle da oferta de dinheiro ou inflação. O Banco Central não simplesmente fornece dinheiro à economia de um governo, ela empresta-lhe com juros. Então, através do uso do aumento e diminuição da oferta do dinheiro, o Banco Central regula o valor da moeda que está em circulação. E é muito importante entender que a estrutura inteira desse sistema pode produzir apenas uma coisa ao longo dos tempos: dívida. Não é preciso ser um gênio para entender esse golpe. Todo dólar produzido pelo Banco Central é emprestado com juros. Isso significa dizer que todo dólar produzido é, na verdade, um dólar, acrescido de uma certa porcentagem da dívida baseada naquele próprio dólar. E uma vez que o Banco Central tem monopólio sobre a produção do dinheiro de um país inteiro e empresta